Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor. Sintam-se todos abarcados pelos braços do Mestre Jesus, a espiritualidade amiga aqui, nos envolvendo a todos. Encarnados e desencarnados, todos os seres da criação recebendo dessas vibrações, dessa luz. E assim eu convido a todos para que possamos fazer a prece de abertura desta palestra. Então, fechando os nossos olhos, em espírito, Senhor, cá estamos, de joelhos dobrados, para pedir, abençoa o nosso entendimento, abençoa a nossa fala, abençoa, Senhor, a compreensão do Teu Evangelho, para que possamos, Senhor, não só interiorizar, mas também praticar. Senhor, cá estamos para ouvir do Teu Evangelho, alimentar a nossa alma, matar a sede do Espírito com a água da vida que vem de Ti, dessa fonte, Senhor, inesgotável de amor e luz. E assim é que todos aqui, irmanados e fraternos, vamos dizer a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, então, para a palestra dessa noite, tal qual diz a oração que acabamos de fazer, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. A palestra de hoje é justamente sobre o perdão. Mas só sobre o perdão, porque o perdão ele dá inúmeras palestras. É um tema inesgotável. Então vamos ficar com uma faceta do perdão. O título é Perdoar, mas quando? Quando perdoar? Quando pedir perdão? Quando vamos ter essa atitude, ter este ato? É de se pensar, porque existem histórias que se arrastam na contagem dos séculos, milênios. Há pessoas que não se perdoaram desde os tempos idos. Como fazer para que o perdão ocorra verdadeiramente? Bom, para que um bom entendimento, né, desse tema, nós vamos falar de Mateus 26, versículos 52 a 53, que diz: Pedro, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Bom, Pedro, embainha a tua espada. Lá, naquele tempo, quando Pedro foi para defender o Mestre Jesus, ele machucou a orelha de um soldado. O Mestre utilizou deste termo, embainha a tua espada, mas nos dias de hoje, o que é a espada? É a palavra que fere, é a língua que dilacera almas, são atos. São pequenas coisas no dia a dia que fazemos e que podem estar machucando, magoando, que podem estar dizimando lares, amizades,
comunhão de pessoas. Então, com essas palavras de Jesus, o que está sendo a nossa espada? Mas aqui está claro, está muito claro, que da mesma forma que agimos, haverá devolutiva. Não sairemos impunes. Nunca, jamais. Nosso irmão palestrante Haroldo Dutra, ele, em várias palestras, ele usa um termo que eu acho que cabe em qualquer hora, em qualquer lugar mesmo. Ele fala que no mundo há muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Por quê? Porque tudo que nos ocorre, tudo que acomete os nossos dias, né? São sementinhas que plantamos. Plantamos lá atrás, plantamos hoje, plantamos ontem, estamos sempre plantando. Essas sementes são boas? Essas sementes darão quais frutos? Porque se magoarmos alguém, esse alguém amanhã pode se sentir no direito de devolver. E este direito dele, né, de hoje sermos vítimas, algozes, vítimas, essa troca de posição que vem e que vai acontecendo e que vai ocorrendo e que não tem fim, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos incapacita de pedir perdão ou de perdoar. Depende de qual a posição que eu estou hoje, vítima, algoz, vítima. Não importa. Nós estaremos sempre incorrendo no mesmo erro, criado pelo nosso orgulho, pelo nosso melindre, pelo nosso egoísmo. Injustiçados, será que somos injustiçados? O que ocorreu parece uma injustiça aos olhos de quem vê somente aqui, somente o agora, somente o hoje. Mas aos olhos de quem vê toda a nossa história e os nossos irmãos, que são os nossos desafetos desencarnados, esses nos conhecem muito bem. Não deixe escapar nada. Por quê? A gente acorda, aí nós vamos trabalhar, vamos manter a casa, vamos cuidar da família, cada um dos seus afazeres, vamos estudar. Nós temos tantas tarefas durante o dia que às vezes comemos até mal, porque não dá tempo. Mas os nossos desafetos desencarnados, esses têm 24 horas do dia para cuidar da nossa vida. Então eles sabem muito da nossa vida. Eles sabem até o que a gente esqueceu. Até o que está no véu do esquecimento. E aí, se nós formos considerar que eles podem ser, ao invés de um desafeto, um algoz, ele não pode ser nosso personal? Ele pode, a gente pode, ele fica lá, ele fica tentando, destruir. E nós lá, com perseverança, com vontade, nós vamos ficar o quê? Sempre firmes. Vamos mostrar para ele, olha meu irmão, aquilo que eu fui é a minha história, é o meu passado. Não sou eu hoje. Hoje eu sigo a luz, ainda rastejando, ainda arrastando na lama, mas eu olho para cima, eu peço. E eu sei que eu sou atendida. E você também pode ser. Por quê? Porque o amor é para todos. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente começa a considerar aquele chefe que não te tolera, mas te mantém ali só para mostrar superioridade, às vezes ele pode estar sendo influenciado pelo seu desafeto desencarnado. E aquele amigo que de vez em quando dá uma espetada, conhece as suas fraquezas, conhece as suas dores, porque convive e de repente
naquela questão do não, eu tenho que te acordar para a vida, o amigo fala a verdade, te esculacha. Será que ele também não está sendo influenciado? E o filho rebelde? O filho rebelde, ele é o quê? Ele é um desafeto? Ele está sendo, influenciado por um ser desencarnado? A verdade nós não sabemos, porque tudo vem misturado para que nós exercitemos a cada momento o perdão. Sabemos sim que no nosso meio haverá sempre os que são já almas caríssimas de muito tempo e aqueles que precisamos desatar o nó da raiva, da cólera, da ira, amarras de ódio e transformar em laços de amor. E é assim que funciona, porque nós não somos vítimas, injustiçados, nós somos os algozes de ontem. E aí a lei divina, ela é clara. Aquilo que tu plantas, tu colhes. E aí a gente recorre novamente a Mateus, no versículo 5, no capítulo 5, versículos 20 a 26, que fala que não adianta você ir colocar a tua oferenda no altar, se souber que tem um irmão que não está bem contigo. Coloca a tua oferenda aí no chão, vai atrás dele, convida-o para o entendimento, ainda que é dia, pois se descer a noite, pode ser tarde. O que será que essa pérola do Evangelho quer dizer para a gente? Quer dizer isso que eu acabei de falar, o nosso desafeto desencarnado cuidando da nossa vida 24 horas. E nós não estamos vendo como nos defender. Como que eu posso ter uma clareza de pensamento? Como que eu posso, conversar com alguém que eu não estou vendo? Mas podemos sim, a todo momento, orar e vigiar. Isso também é uma recomendação do Evangelho. E no orar e no vigiar, nós estamos tendo o trainee, um personal trainer. Ele é nosso personal trainer e nós somos o quê? Podemos nos candidatar à vaga de personal dele também. Porque ele só não tem corpo. Ele é como nós. Quando a gente dá um nome, isso eu aprendi aqui nesse centro. Quando a gente se interessa pela vida daquele irmão, quando a gente demonstra interesse em saber o que foi, meu irmão, como é seu nome, o que se passa contigo, aí a gente descobre, esse nosso desafeto, ele tinha família? Tinha família, ou tem, óbvio, tem gente que ele ama? Tem. Ele tinha um time do coração? Tinha. Às vezes sofredor, mas tinha. Ele tinha várias pessoas que ele amava, um cachorro que ele gostava. Ele gostava da noite, do sol, da mata. Qual a religião dele? Quando nós tomamos conhecimento da vida do outro, da vida do irmão, ele se apresenta para nós muito igual, muito parecido, porque nós somos formados da mesma matéria, somos formados pela mesma consciência divina, somos irmãos. Que diferença temos entre nós? Nenhuma. O Pai não nos diferenciou. Então, se pararmos para pensar quanto tempo nós levamos para perdoar, quanto tempo levamos para pedir perdão. No livro, Nos Domínios
nos domínios da mediunidade. André Luiz, ele escreve através de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, no capítulo 19, uma história muito interessante. É a história de um espírito que está ali na qualidade de um algoz desencarnado, atormentando uma moça há anos, muitos anos. E esta moça tem um esposo muito dedicado a ela, que sofre, porque ela, vários episódios que ela está em crise, ela não quer saber do companheiro, ela não quer saber de nada, de ninguém. E aí, quando nós olhamos essa história sob o ponto de vista de uma jovem muito bem qualificada culturalmente, né? Muito bem educada, muito bonita, né? Com modos muito singelos, seu esposo, nós falamos, nossa, que pena, que dó. O que podemos fazer para auxiliar? Sim, podemos orar. Mas qual é a história do algoz? E aí o livro nos conta que esta moça, tão bem afeiçoada agora, abençoada, tão bem apresentada agora, fez um aborto. Não quis receber este ser, este irmão. Por quê? Porque o inconsciente dela lembrou, é o pai que ela assassinou em vidas atrás. É o pai que ela, por dinheiro, pelos bens terrenos, pai adotivo. Ou seja, não tinha nem obrigação de estar com ela, mas estava, escolheu estar. Ela o matou. Porque ela queria o dinheiro, porque este pai não queria que ela ficasse com um namorado, não gostava, achava que ele não servia, não era uma boa pessoa, tanto não era, que influenciou, não era naquele momento, pois influenciou a jovem a dar veneno para o pai. Ele morreu todo corroído pela garganta, pelo estômago, pelas entranhas. E aí, quanto tempo levará para que eles se reconciliem? Essa história dói, porque não é uma ficção, é verdadeiro. É uma história de pessoas que se amaram e se perderam. Voltarão a amar um dia? Sim, voltarão. Mas quando? E dentro dessa mesma questão aí do que a falta de perdão ou o ódio vai nos levando vida a vida, eu trago à tona uma história fictícia. É uma ficção, mas é uma ficção muito bem escrita. É um livro muito bem escrito. É um livro que o mundo reverenciou, virou filme, porque ele traz um conteúdo para pensarmos. Claro, como uma ficção, tem um cenário fictício, mas ele traz uma coisa sobre o perdão, uma história sobre perdão. O nome deste livro, o filme, é A Cabana. Ele é do escritor, que deve ser um médium, porque é fantástico essa obra. É escritor William P. Young. Este livro, este filme, ele conta o quê? A história de um rapaz que formou uma família. Em determinado momento, sua filhinha foi raptada e desapareceu. Tempos depois, descobriu-se que a roupinha dela foi encontrada numa cabana, mas não encontraram a menina. Deu-se que chegaram à conclusão que ela não estava mais na terra. Este pai, ele se revoltou de uma forma com Deus. Por quê? Porque ele achava
que por ele, quando criança, que havia assassinado o próprio pai, porque o pai era uma pessoa muito doente, enferma da alma, e maltratava a mulher e o filho. O filho pediu ajuda na igreja. Deu tudo errado. A igreja não ajudou. Ele não sabia mais o que fazer, o pai era alcoólatra. Então ele colocou veneno na bebida. É uma história fictícia, mas eu garanto que ela se mistura com tantas histórias verdadeiras por aí. Este pai tomou essa bebida e veio a óbito. E este rapaz, o Mackenzie, o nome do personagem, ele ficou tremendamente revoltado, porque ele falou: por que não me levou, pai? Era eu culpado. Não, minha filha inocente, um anjo. Como pode Deus ser vingativo? E no desenrolar do livro, ele conhece Deus de uma forma inusitada e maravilhosa. Essa história ela vem para quebrar os paradigmas, porque Deus pode se apresentar como quiser. Se ali tiver amor, não tem problema. Ele se apresenta como uma mãe, porque sabia que o Mackenzie precisava, naquele momento, de amor de mãe. E ele se apresenta como uma mãe, que era uma vizinha dele, que acompanhou o sofrimento dele, era muito boa com ele toda vez que ele estava caído, toda vez que ele estava muito triste, tinha acontecido alguma coisa, essa vizinha era quem o amparava. Então Deus se apresenta nesta figura. E no desenrolar da história, apresenta Cristo, apresenta o Espírito Santo. E o Mackenzie, ele vai trabalhando aquilo dentro dele, vai entendendo todos os sentimentos que ele guardava, né? Discutiu, brigou com Deus, brigou, conversou com Jesus, conversou. Se afundou nas águas, quando tentou andar sobre elas, afundou. Mas ele descobriu uma coisa muito maravilhosa nessa estada que ele estava lá. Que todos erram, mas que todos podem se reerguer. Porque lá, ele tinha, num determinado ponto, ele tinha que fazer uma escolha, porque falou: você não fala que Deus escolhe? Então tá bom, escolhe um filho seu para ir para o céu. Os outros 2 vão para o inferno. Vamos, escolhe. Mas como assim? Você não diz que pai faz isso? Você é pai, faça. Então aí que ele descobriu que ele estava enganado. Que o pai sofre quando nós erramos, mas o pai sabe que nós vamos vencer uma hora. Então essa história, quem nunca leu, quem nunca assistiu, vale muito a pena, porque ela vem dizer, por que eu trouxe essa história aqui hoje? Porque essa história vem falar assim: perdoar não liberta o algoz, não liberta a vítima, não liberta o agressor. Perdoar liberta a gente, liberta na condição de vítima agora, porque o algoz, ele não é condenado por Deus, ele é condenado pelo tribunal da consciência, a própria consciência que grita, porque ela foi implantada lá na nossa criação, com todas as leis dentro de nós. Então nós nunca vamos nos permitir evoluir se não nos depurarmos, se não tiver um burilamento. Comprovando essa história, nossa irmã palestrante, Maíse Braga, ela diz que o menino, um garoto, João Hélio, no Rio de Janeiro, em 2007, arrastado por 7 quilômetros, porque ficou preso num cinto de segurança, quando assaltantes levaram o carro. A mãe não conseguiu retirá-lo. Desesperada, vendo o carro sair, o menino sendo arrastado. Isso doeu tanto, criou tantas dores, criou um flagelo tão grande na vida desta família, que a espiritualidade amiga se condoeu
desta situação. E quando João Hélio, amparado, já estava bem, teve a permissão de se comunicar com os seus familiares e enviar uma carta. E aí ele conta que lá atrás ele estava no Egito, ele era um homem poderoso. Jesus, nessa época, já estava na terra, tinha 22 anos, mas ele estava no Egito e não aqui com Jesus. Ele conta que o maior prazer dele era atar velhos, crianças, mulheres indefesas, as suas bigas, e sair correndo o deserto adentro. Só parava quando estava os corpos dilacerados. Cada grito, cada gota de sangue derramada o enchia de uma satisfação voraz. E aí, com essa história, é que ele pediu essa prova. Por dois motivos, porque ele precisava sentir o que sentiram. E também a espiritualidade para tocar nos corações das pessoas. Porque essa história tocou muito o coração. Tanto quando ocorreu, quando chegou essa psicografia. Que mostra que vítima e algoz só está mudando de posição. E aí, dentro desse tema de hoje, eu escolhi esse tema hoje, não hoje, né? Quando eu fiquei sabendo que era essa data, porque é uma pessoa muito querida, muito amada, Dona Nair, que hoje completa 30 dias do seu passamento. Ela teve uma oportunidade muito bonita de comunicação na mesa mediúnica e pediu para transmitir a gente tanta coisa que ela podia falar, né? Essa oportunidade que ela teve, tanta coisa que ela podia dizer, mas ela usou esse tempo para falar. Se eu magoei alguém, me perdoa, não foi por mal. Olha só, que lição. Que lição. Qual é um de nós que conheceu a Dona Nair que acha que ela tinha alguma coisa para pedir perdão? Quantos anos eu via ela sempre trabalhando, subindo aquela ladeira ali para trabalhar, e sempre com aquela expressão dela, vontade de trabalhar. E aí eu falei assim, olha como é importante essa questão do perdão, porque a consciência dela chama para aqueles que ela não sabe nem que magoou. Ela não sabe se magoou alguém ou não, mas olha, se eu magoei, me perdoe. E hoje faz 30 dias do desenlace, com certeza já está mais lúcida, amparada, né? Porque para ter essa oportunidade bendita de comunicação antes de desenlaçar, na mesa mediúnica, é merecimento de um trabalho de uma vida inteira. Então isso me tocou, porque a gente perde tanto tempo, né? E ela que não precisava pediu. Imagina nós que devemos. Eu falo por mim, né? E aí eu faço a seguinte comparação. Quanto tempo para perdoar e para pedir perdão? Será que um de nós aqui, do ser da criação inteira, o nosso algoz, ele foi tão ruim, tão absurdamente ruim que não mereça? Será? Será que existe um perdão que não merece, uma pessoa que não mereça perdão? Será que porque ela fez mal, ela não merece perdão? Aí eu faço a comparação de você pegar o maior ser que já pisou na terra. Este homem que só era amor. Este homem que não tinha mácula. Este homem que veio aqui trazer luz. Bater na cara dele, cuspir, jogar pedra, escarnecer, chicotear, até quebrar os seus ossos.
e aí colocam ele na cruz. Tem obras que falam que aquele líquido colocado na boca dele, ele pede água e coloca um vinagre. Na verdade, naquele tempo, os banheiros públicos, eles tinham um jarro com vinagre para limpar as buchas. As pessoas usavam o banheiro, os servos limpavam aquilo e mergulhavam naquele jarro com vinagre para higienizar a bucha, que seria usada novamente, porque não existia Anvisa, higiene, etc. naquele tempo, né? Então vinagre estava ótimo. Então dizem, há relatos que foi isso que colocaram na boca do nosso mestre. Quantos de nós estávamos lá gritando Barrabás? Quantos de nós estávamos lá falando para crucificá-lo? Quantos de nós? Qual de nós colocou essa bucha na boca dele? Então existe, o meu algoz foi tão ruim quanto o que fizeram com ele? Não, não é. Aí está o exemplo. Quanto tempo Jesus levou para perdoar? Imediato. Quando ele sentiu que ia dar o último suspiro, ele falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Foi imediato. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um ano, não foi séculos. Foi imediato. Foi na hora. Para todos nós, ignorantes. E aí, ele se liberta do corpo quebrado, arrebentado. E ao invés de subir, nos conta no livro, se não me engano, Amor e Perdão, nome é Amor e Perdão, psicografia do nosso querido Chico, através de um verso de Maria Dolores, que relata que ele desceu, ele foi buscar quem? Judas, que ao ver o que tinha feito, ao ver que o mestre ia ser condenado à morte, não aguentou e se enforcou. Isso é perdão. Isso é o genuíno perdão. Ele foi lá buscar Judas e relatam que ele ficou cuidando de Judas. Ele não pegou Judas do umbral e entregou para os seus anjos. Não! Ele cuidou. E no relato de Maria Dolores, que é um poema lindo, maravilhoso, que não dá tempo de ler, mas vale a pena a leitura, ela conta que ele falava, é meu amigo, muito amigo. E nós? Mas, como toda palestra, ela vem para ser consoladora e não para nos deixar depressivos, né? Porque essas reflexões mexem com todos nós. A gente finaliza com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E esse capítulo inteiro, ele vem falar do perdão. Ele vem falar que perdoai para que Deus nos perdoe. Ele vem falar para reconciliarmos com os adversários. Ele vem falar o argueiro e a trave no olho. E assim vai, porque nós temos aqui a chave. Nós temos aqui como podemos viver melhor. Nós temos aqui como podemos nos libertar verdadeiramente de tudo o que causamos. O que nos causaram não interessa mais. Interessa o que nós causamos. Então a gente, como eu disse, eu vou repetir, nós não somos aquele lá de trás. Hoje nós somos novos. Nós estamos nos despojando do homem velho. E assim devemos seguir. Sem titubear. Sempre com o Evangelho a nos guiar o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus tão bem exemplificou com o seu sangue, com o seu suor, com as suas lágrimas, com o seu amor e com a sua luz. Essa é a lição, essa é a palestra de hoje. E assim, a hora já nos chama.
eu convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento. Senhor, estamos aqui, Pai, para pedir perdão. Perdão a Ti, porque pecamos muito. Mas agora, Pai, um pouco mais, muito pouco, é verdade, mas querendo melhorar, um pouquinho só melhores, nós vamos seguir com a Tua luz, sendo o nosso norte, com o Teu Evangelho sendo a nossa bússola, com o Teu amor nos guiando. Senhor, perdoa a todos nós que somos ignorantes, perdoa a todos que ainda se compraz no mal, perdoa aqueles que ainda não vos conhecem, mas perdoa mais, Senhor, a nós que já o conhecemos, mas ainda não estamos à altura vossa. Senhor, quem és tu? Não sabemos dizer, porque a nossa pequenez não nos dá a clareza de ver a vossa grandeza, mas sabemos que tu és grande. Somos mariposas em volta da tua luz, bebendo da água que vem de ti, se alimentando, Senhor, do teu amor e do teu evangelho. E assim seguimos com a esperança de que um dia estaremos também nós imantados pela tua luz, porque estaremos do vosso lado, lado a lado. Não porque não estás do nosso lado, Senhor, o Senhor está sempre, mas porque nós não nos enxergamos ainda do teu lado. E assim, Senhor, abençoa nossa querida Dona Nair, que hoje faz 30 dias do passamento. Leva a ela essas vibrações em forma de abraço de luz e amor. Abençoa a todos os irmãos ligados a esta casa e abençoa a todos os seres da vossa criação, com o teu amor, com a tua luz, com a tua paz e com o entendimento do perdão. Que assim seja, graças a Deus. E assim, eu agradeço a todos pela oportunidade bendita de falar, porque para falar precisa estudar, e é um estudo bastante aprofundado. Então, eu agradeço essa oportunidade e até a próxima vez.